Magia da vida. Na RCM. Magia da vida. Música, humor e convidados. Descubra a magia da vida com Nuno André. Vamos lá então descobrir a magia da vida. Com convidados, com temas extraordinários e já sabe, com a sua companhia, todos os programas têm muita magia. Por isso, fique desse lado. Bom, e o desconfinamento está à porta, já sabemos que devemos manter todos os cuidados, não é para nos desleixarmos, por isso vamos seguir em frente. Durante muito tempo passámos aqui a música além do arco-íris, não é? Como se tivéssemos a certeza que depois há sempre esperança. Este é um momento de esperança, um momento em que cada um de nós deve viver intensamente esta nova fase, mas como dizíamos agora no começo, com muita responsabilidade. E hoje vamos falar da Páscoa, vamos falar de fé, mas também vamos falar de amor, é verdade, porque há muitas formas de falar de amor, seja o amor a Deus, seja o amor à humanidade. Ela diz que eu fui um caso muito sério, mas eu só sei que há algo nisso de anormal. Havia um tempo, um olhar, um sorrir, um começo, mas agora tudo perdeu seu brilho. A minha vida só houve um laço, houve um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, esta balada que te dou. Linda, esta balada que te dou. Podem até pensar que eu sou um pouco triste, mas não há nenhum mal em ser assim, pois tudo fica mesmo quando se acaba um romance, uma paixão ou um caminho. Na minha vida só houve um laço, houve ter um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, esta balada que te dou. Linda, esta balada que te dou. Quis escrever a mais bela canção que há no mundo, olhando para trás, para nos ver. Foi quando ouvi uma voz cantando baixinho esta balada que vinha de longe. Na minha vida só houve um abraço, houve ter um sonho livre, uma aventura sem igual. Na minha vida só houve um abraço, houve ter um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, esta balada que te dou. Linda, esta balada que te dou. Esta balada que te dou, uma das 1001 formas de dizermos a alguém o quanto amamos. E hoje, porque é um dia muito especial e, aliás, é um dia também de homenagear Armando Gama, porque é o seu aniversário. Não é verdade, Nunes Forte? É verdade, meu querido amigo. Já agora, e através da rádio, vamos ter a possibilidade de saudar o Armando Gama, que vive aqui na Ilha Inteira, como se sabe, e ultimamente até nem tem tido muito trabalho, o que quer dizer que esta tua oportunidade de aqui o saudarmos também pode ser uma
uma forma dele conseguir mais trabalho, porque todos os artistas neste momento estão a precisar, não é verdade? Sem dúvida, um momento... André, sim. Eu gostava de, como ligaste-me há 5 minutos e dizendo que gostarias que eu participasse no programa, e há aqui algo que previamente deve ser dito. Em primeiro lugar, que não combinámos rigorosamente nada do que ia ser o programa. Estamos na Semana Santa, é um facto, mas eu queria envolver aqui um outro assunto. Nestes 5 minutos entre a tua ligação e este momento de entrar no ar, em que estou também a saudar os ouvintes, quem quer que estejam, onde quer que estejam, bom dia, boa tarde, boa noite, já que estamos também, através da internet, a chegar a todo o mundo, e vou-te propor que invertamos os papéis. Ou seja, hoje sou eu que aqui, a partir da Vera do Pinheiro, te faço algumas perguntas. Concordo, parece-me um desafio muito interessante, mas não é que como por magia não fosse este programa A Magia da Vida. Do outro lado da linha já temos Armando Gama. Bom dia, Armando. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, a nossa abertura. Como vai? Bem, obrigado, Armando. A nossa abertura do programa tinha que ter uma música, porque Quinta-feira Santa, este tríduo pascal evoca muito o amor, pelo menos no sentido do cristianismo a Deus, mas também à humanidade. Bom, e o que é que me lembrei? Hoje o Armando Gama faz anos, ao mesmo tempo esta música, esta balada que te dou é uma música de amor, por que não saudá-lo ao vivo? E por isso os nossos ouvintes, eu creio que ficam muito felizes por poder ter esta partilha, de darmos em conjunto, no caso sou eu que estou a falar, mas todos os nossos ouvintes querem dar um grande abraço e uma saudação ao Armando, que celebra hoje mais um aniversário. Muito obrigado, olha, fico muito feliz por te lembrarem. E de facto calha sempre na Semana Santa para o meu aniversário. Eu acho que eu recebo como uma bênção. É verdade, é sempre um momento de olharmos para trás, para o que já fomos, um momento de olhar para o presente, para quem somos e para o futuro, não é? Porque nós nunca sabemos pelo menos até agora já aqui chegámos. O Nunes Forte estava aqui a desafiar-me a trocarmos de papéis. Está aqui ao telefone. Deixa-me desafiar agora, ainda antes, sem ser realmente contigo, deixa-me perguntar ao Armando Gama, sabe que toda a classe artística está a viver muitas dificuldades e ele certamente não é exceção. Aliás, ele é aqui, não é conterrâneo, mas vive aqui no nosso município, portanto temos por ele uma afeição especial. Eu gostava de saber como é que está a tua vida agora, sabendo que não há de estar muito bem, porque ninguém está bem neste momento. Na realidade, as coisas estão paradas, não é? Embora tenha muita coisa pronta para originais que já estão gravados, não é? Prontos, porque como autor nunca parei, está tudo pronto, canções de todo o género. Agora a parte de músico, com as minhas atividades, tocar no Altis, em Lisboa, e tocar no Palácio de Setiais, os hotéis agora estão fechados, estão praticamente parados. As festas também, o quarteto, estão paradas, mas é que só temos é que ter esperança que a pandemia acabe, não é? Que a ciência vença, que as pessoas sejam vacinadas e isto tudo avance para um novo mundo. Aliás, estamos a passar este momento de Páscoa, e a Páscoa na sua origem está relacionada com a passagem no caso do antigo povo que estava escravizado no Egito, que durante aqueles 40 anos, pode-se chamar uma quarentena muito prolongada, a passagem para um mundo melhor. Era bom, ou é bom que esta passagem nos traga a todos, aos artistas, à humanidade em geral, a passagem para um mundo melhor. É uma oportunidade, não é, Armando? Era uma oportunidade também de todos refletirmos, de facto, nos nossos dias de vida, de comportamento. E é muito importante também, tenho a impressão que é um bom momento para reflexão sobre o ser humano, não é? E essa esperança, eu tenho essa esperança. Então, é com esta. Apesar de tudo, vais festejar o teu aniversário hoje. Sim, olha, as chamadas em WhatsApp, com a maneira de reunir todos os que querem estar comigo. E engraçado, tenho uma sobrinha que faz anos no mesmo dia que eu. E é sempre uma alegria e uma grande festa, porque nasceu no mesmo dia de anos que eu, não é? E a única maneira possível de estarmos todos juntos, lá vamos nós para o WhatsApp, para videochamadas, não é? Cantar uns para os outros.
É assim que vamos comemorar, numa parte, não é? Cada um pelos seus grupos, digamos, limitados. Tem que ser. As tecnologias ao nosso serviço. Mentiras, Armando Gama. Mas será curioso agora pensar qual foi a maior mentira que te pregaram na vida. Pois, olha, eu vou pensar assim de repente no encontro, mas já apanhei com muitas petas. já. Aquelas de brincar e as de não brincar já apanhei com algumas. Só que essas são chatas, não é? Claro. Agora as outras são divertidas, mas rapidamente a gente as vê. Das divertidas, agora, no mundo do espetáculo muitas vezes fazem partidas, já te fizeram assim alguma engraçada que poderia suscitar, enfim, uma gargalhada aos nossos amigos? Sim, por acaso, olha, não me lembro agora de nenhuma, mas lembro-me de partidas mesmo fora do 1 de Abril, pá. Este dia? Fora do 1 de Abril, já. Durante o ano. Não, é a ideia que o Natal é quando o homem quiser e o Dia das Mentiras parece que também. É isso mesmo. Conta lá uma história. Mas é engraçado. O Nuno Forte está a pedir aqui uma história, então pelo menos uma delas. Preguei algumas, mas por acaso até foram terríveis, com um empresário artístico, à nossa espera no tempo da Armando Gama em Valentina, com tudo marcado para o dia X, suponham 27 de maio, estarem à nossa espera, à chegada, à tarde e tal, e entretanto o empresário liga para nós, então olha, está tudo ok para hoje, então, não é verdade? Está tudo ok, hoje dia 28, vocês têm que estar aqui em Santarém e tal, já está tudo ok. E nós, mas era hoje, é hoje, então não é amanhã, não? Amanhã não, é hoje. É que nós estamos no Algarve. Vocês estão no Algarve, não me façam isso. E, coitado, ele fartou-se de sofrer, porque estávamos quase a chegar à festa e são umas brincadeiras assim um bocado malucas, não é? O empresário quase queria dar uma coisa mazinha, não é? E dando uma coisa má. Vocês estão no Algarve. Mas é hoje. Pronto, e estávamos a chegar mesmo, pronto, e uma das maiores, essa fomos nós que pregámos, não é? Claro. Então, vamos mudar um bocado. Esta partilha é sempre boa, aliás, porque viver é partilhar. Obrigado, Armando, por neste dia tão concorrido. Não queremos roubar muito mais tempo, porque é um dia muito concorrido. Certamente que haverá muito mais chamadas para atender, mas foi uma forma de também nos lembrarmos e desejar um feliz aniversário e dos nossos ouvintes poderem partilhar a companhia do Armando Gama. Obrigado. Muito obrigado. E um grande abraço, Armando. Parabéns. Um grande abraço também para todos os ouvintes. Uma boa Páscoa. E protejam-se bem sempre. Sem dúvida, o conselho de Armando Gama. A magia da vida. Na RCM. Pois é, Nunes Forte, aqui uma surpresa ao vivo, não é ao vivo e a cores, mas quase. Ao vivo só não é a cores. Também tem o seu colorido e a sua magia. Olha, eu há pouco estava a dizer que ia fazer um desafio. Não sei se posso fazer então, posso? Sim, vamos lá ao desafio. As pessoas até podem pensar que isto foi combinado, mas não foi. Eu sei que estás à altura daquilo que eu te vou propor. No final de uma intervenção da semana passada, chamei a atenção para uma entrevista que deste ao jornal I. Teve, como já se esperava, um maior impacto. Tão grande, que foste contactado por estações de televisão e acabaste de aceitar ir a um programa amanhã, à TVI, ao programa Goxa, que segundo julgo saber serão 40 minutos durante a tarde. Digamos que isto é até um exercício de antecipação para os nossos ouvintes. Provavelmente algumas perguntas que vou fazer, se calhar serão feitas amanhã em direto na TVI, onde vai estar entre as 16h15, portanto entre as 4h15 e as 17 aproximadamente. É uma grande entrevista que eles decidiram fazer exatamente porque a entrevista é de grande impacto. Tu afirmas que aos 34 anos te vês como um aprendiz de teologia, de vez em quando fazes umas magias, mantens a crença em Deus, dás aulas e fazes voluntariado. Esta é uma forma sintetizada de falar de um homem dos 7 ofícios que tanta e tanta coisa faz. Portanto, não és um aprendiz de teologia, tu és formado em teologia, realmente, além de teres outras valências. Por isso eu começaria por te perguntar como é que tu vês a Semana Santa numa altura em que ela está a ser vivida de modo diferente, já o ano passado aconteceu, não com as
cerimónias que eram tradicionais, mas de outro modo. Como é que tu encaras esta nova fase das celebrações da Semana Santa? Bom, então, vamos por fases. De facto, amanhã vai acontecer a dita entrevista e ficou o convite para os nossos ouvintes poderem acompanhar, se bem que vai acabar por tirar um pouco da magia da rádio, porque muitas vezes, durante muitos anos, as pessoas não estavam... Hoje é quase que uma moda acompanhar os programas de rádio através do Facebook, e nesses programas podemos ver o rosto dos locutores, dos jornalistas e dos apresentadores. No caso, eu sempre me mantive aqui atrás do micro, e mesmo nas transmissões em direto nunca revelei o meu rosto. Por isso, amanhã vai ser um bocadinho o abrir a cortina, e quem quiser saber quem é que está deste lado do microfone vai poder conhecer. Posto isso, relativamente à Semana Santa, esta semana, sem dúvida, uma semana muito intensa. E vamos ver o seguinte: muitos dos nossos ouvintes, quer estejam a ouvir ou a acompanhar através da RCM ou da Rádio Ribatejo, quando ouvem falar de religião e de Semana Santa, uns são crentes, outros não são crentes, e dentro dos crentes há diferentes crenças, diferentes religiões. O que importa aqui salientar é que a mensagem cristã, na sua origem, é uma mensagem transversal. Ou seja, se há homem que veio ao mundo e que nos deixou uma mensagem de paz, de amor, de tolerância, praticamente tudo de bom. Talvez seja o único mestre, e vamos intitular de Jesus como mestre, não quer dizer que o reconheçamos como tal, mas como mestre, porque orientou, porque liderou um determinado grupo. A mensagem de Cristo é uma mensagem que não tem nada para apontar no que respeita à boa conduta, à moral. Ou seja, ninguém pode dizer que Jesus disse qualquer coisa que está errado, ou disse mal, ou foi um mau conselho. Logo aí, a Semana Santa, ao evocar Cristo, evoca a sua mensagem. E reparem, é nesta semana que se dá a cerimónia do lava-pés, em que ele diz: eu, e reparem, eu, que é o próprio Deus, eu vim para servir, não para ser servido. Então este dia é um dia de reflexão, para pensarmos: bom, de facto nós andamos aqui para pedir que nos sirvam ou para servir o próximo? Uma mensagem cristã. A outra é a ceia. Note-se que os judeus tinham o costume de ter a Páscoa. A ceia pascal judaica é o memorial do passado, dos tais 40 anos que o povo passou no Egito, e vamos aqui localizar no tempo e no espaço. Se calhar é mais fácil explicar aos nossos ouvintes, a uma parte deles, aquele momento em que Moisés liberta o povo. Há uns que conhecem, os mais novos conhecem o príncipe do Egito, outros, a geração mais velha, recordar-se-á certamente dos filmes de Moisés, em que ele vai ter com o faraó e quer libertar o seu povo. Consegue libertar, dá-se aquele fenómeno de separação das águas, as pragas e etc. O que é certo é que durante 40 anos, seja o 40 um número simbólico ou não, durante 40 anos aquele povo andou como nómada até chegar à Terra Prometida. E esses 40 anos foram 40 anos de sofrimento, de reflexão, de esperança, sem saber ao certo ao que iam. Aliás, a própria Sagrada Escritura fala-nos de momentos de quase desespero, seja pela fome, seja pela sede, seja pela desconfiança, ou até mesmo pela aproximação a outros deuses. Este é um caminho que reúne a vida. Se calhar o número 40, o 40 é o número que nos mostra a totalidade da vida. Note-se que as pessoas não viviam até aos 90 nem aos 100 anos, conforme vem na Bíblia, e já agora não estou a contradizer o que está na Bíblia. A contagem dos anos é que era diferente, e por isso é que se diz que as pessoas viviam mais de 100 anos. Nós sabemos hoje que a esperança média de vida poderia andar ali entre os 40 e os 50. Ora bem, então é uma geração, a geração que faz aquela passagem no deserto. Ora, pois bem, é isto, é esta cerimónia que Cristo toma, esta refeição na Quinta-feira Santa. Então, à noite, Jesus reuniu os seus discípulos e celebrou a ceia pascal, porque ele era judeu. Nós não nos podemos esquecer que a raiz do cristianismo está no judaísmo. E Jesus estava a completar aquela ceia essa, na qual ele depois vai dizer: este é o meu corpo, este é o meu sangue, tomai todos e comei,
tomai todos e bebei. O sentido da entrega. Se calhar fica a pergunta, então, sendo a refeição um dos momentos mais íntimos, porque quando eu tenho um amigo e quero partilhar um bom momento com ele, eu não o convido para ir tomar café à rua, eu convido para vir jantar ou almoçar à minha casa. Então a refeição evoca intimidade. Jesus reuniu os seus amigos mais íntimos, a quem nós chamamos apóstolos, lançou a pergunta, então e nós? Quem é que sentamos à nossa mesa? Com quem é que partilhamos a nossa refeição? A Páscoa, ou este tríduo pascal, começa com quinta-feira, as cerimónias logo à noite, nas quais evocamos a última ceia e a primeira Eucaristia. Sexta-feira, porque já sabemos que ele é depois traído. Reparem como tudo se podia resumir a estes 3 dias, quinta, sexta e depois domingo, porque no sábado é o dia do silêncio, já lá vamos chegar daqui a pouco. Mas Cristo, depois daquele momento de partilha com os discípulos, logo depois, durante a madrugada, é preso e à pressa é julgado e condenado. À pressa porquê? Porque sábado não se trabalha para os judeus, é o dia sagrado, não se podia prolongar o julgamento de Jesus, quanto mais rápido melhor, ao contrário dos dias de hoje, em que muitas vezes se prolongam os julgamentos para ver se a coisa passa, não é? Ou então para condenar mais tarde. Aqui neste caso não, foi tudo muito à pressa para não haver tempo para pensar. José condenado, sexta-feira morre e é retirado da cruz, naquele derradeiro momento que celebramos às 3 horas, o momento da morte do nosso Deus, que alguns intitularam o fracasso da cruz. Porque se por um lado os judeus estavam à espera de um grande Messias, um Salvador, que desceria dos céus num carro, se calhar cheio de fogo, com os seus anjos à sua volta, Jesus nasce numa manjedoura de uma mulher e de um homem, humildes, no meio das palhinhas, como costumamos dizer. Era um carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré. E até aos 30 anos, pouco sabemos. Terá sido uma criança tão normal como as outras, um pai tão dedicado como os outros e uma mãe tão dedicada como as outras. Por isso a Semana Santa é esta alegria, este conjunto, é a nossa vida, a vida do nosso dia-a-dia. André, tu estudaste teologia, obviamente que muita gente que estuda teologia vai para padre. No teu caso, tu preferiste constituir família, tens filhos, tens mulher, mas afinal a pergunta que se impõe neste momento, porque é que um homem como tu, um jovem, preferiu estudar teologia e não outra coisa qualquer? Porquê? O que é que aconteceu? Aliás, há uma coisa que tu também dizes, naquela entrevista que foi publicada, que tu dizes, a minha ligação com a Igreja já foi abalada, mas agarrei-me a Deus e recordei-me sempre dos padres Jorge e Paixão, que foram pessoas que sempre te aconselharam ao longo da vida, e tu depois ainda concluís, não seria justo voltar costas a uma instituição à qual tanto tempo, só porque percebi que iria mais pessoas. Eu acho que este tópico já te dá para tu explicares que creio que a tua mudança de vida foi numa sexta-feira santa. Exatamente. Aliás, não deixa de ser curioso, por mera coincidência, amanhã a entrevista vai calhar exatamente no mesmo dia. Exatamente no mesmo dia, se tivermos em conta a contagem do tempo no ciclo solar. Recordemos que a Páscoa é o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera, por isso é um feriado móvel, nunca acontece no mesmo dia, nem no mesmo mês, muitas vezes, e foi efetivamente não dia 2, como é o caso de amanhã, mas foi na Sexta-feira Santa que, olha, foi mero acaso, entrei na igreja de Santa Catarina, conheci o Padre Paixão, a minha mãe ia mostrar a igreja, mas acaba por haver ali uma cumplicidade que se criou a partir do primeiro momento, e como no caso tinha 15 anos, como cada um de nós já teve momentos de vida em que, ao olharmos para trás, dizemos assim, foi ali aquele instante, foi naquele preciso momento que alguma coisa mudou. Para mim foi exatamente nessa Sexta-feira Santa, não só porque conheci um grande mestre, um homem que exigiu muito de mim, que me ensinou muito daquilo que sei, e por isso quando digo que muito devo à igreja, não é que a igreja me tivesse dado de comer, não é que a igreja me tivesse vestido ou calçado. Felizmente não foi o caso. Porém, a construção do meu caráter e a influência, não só naquilo que eu considero os meus princípios, mas também o meu modo de viver, de facto foi através da igreja. Quer dizer, foi a Eclésia que me convida para fazer um programa de magia, é a igreja que me convida para ir ao Vaticano fazer uma conferência, e é por causa disso que eu aprendo a fazer
magia, foi por causa da igreja que comecei a dar aulas de educação moral. Por isso, aquilo que hoje sou, o mágico, o professor, o investigador, à igreja o devo, e os meus princípios, evidentemente. Por isso, como qualquer pessoa pode compreender, quando estamos dentro de uma instituição, quando fazemos parte e quando a vivemos a partir de dentro, nós conhecemos o bom e o mau. Isto é como um espetáculo. Quem faz ou quem já fez um espetáculo sabe que uma coisa é o que acontece no palco, outra coisa é o que acontece para os espectadores que estão nas cadeiras, outra coisa é o que acontece. Agora, eu não gosto de usar terminologia em inglês, mas não me ocorre outra palavra, senão o backstage, mas o Nunes Forte pode-me ajudar. O que acontece lá atrás, nos bastidores, exatamente, nos bastidores. Ora, eu vivi mais tempo como crente, como cristão, no caso como católico, entre os bastidores e o palco. Por isso, obviamente, que só quem está nos bastidores é que tem consciência de tudo o que pode correr mal, ou que tem consciência, de facto, quem são as pessoas que estão em cima do palco. E se o público vê os efeitos de luz, o cenário, as roupas, as personagens, obviamente que nós estamos com as próprias pessoas, que vão além das personagens. Ora, isso fez com que eu, de facto, ao longo do meu percurso, tenha encontrado situações menos felizes, porque obviamente que com 15 anos e com a inocência dos 15 anos, acreditei que tudo era uma maravilha, tudo era perfeito e que a igreja era a melhor das instituições, e depois houve ali uma altura em que percebi que afinal não, afinal também há gente mazinha, gente hipócrita, gente corrupta, gente que, bom... E até pouco moral, em alguns casos. E até pouco moral, mas a verdade seja dita que é, se essas pessoas o são, não é por serem da igreja. Seriam hipócritas, corruptas e imorais se estivessem onde quer que fosse. Simplesmente conhecias no contexto de igreja. Portanto, a igreja em si e a mensagem da igreja não serve para corromper ninguém. Longe de mim pensar isso. Agora, há muita gente à nossa volta que não reúne grandes virtudes. E isso abalou, porque é uma espécie de olhar para uma instituição que é animada pelo Espírito Santo e que aparentemente é perfeita, e depois começa-se a perceber que não é de todo perfeita. Aliás, há uma expressão utilizada na Antiguidade e usada por grandes santos, e a própria Igreja reconhece esta expressão: casta meretrix. Ora, casta de pureza, de castidade, e meretriz de prostituta. Ou seja, a pecadora, aquela que está manchada, mas que ao mesmo tempo, por estar manchada pelos exemplos dos homens, não deixa de ser pura, não deixa de ser casta. Isto é a humanidade. E isto pode acontecer não é só na igreja. É na igreja, é no trabalho e também nas nossas famílias. Deixa-me só aqui introduzir isto, que contraste hipocrisia e preconceito, mas também afirmaste que Deus não depende da opinião da Igreja para nada. É ao contrário. A Igreja é que depende do Espírito Santo. Exatamente, e se assim não fosse, não estaria de pé ao fim de 2000 anos. Com todos os maus exemplos, com todos os erros e com todas as decisões que demasiadamente humanas, a Igreja, se fosse uma empresa, uma multinacional, se fosse qualquer coisa que não estivesse enraizado num plano superior, não tenho dúvidas que já teria caído, porque não há instituição alguma que conseguisse ter tanta força para suportar e para aguentar tantas oscilações. E mais, e quem sou eu? Quem sou eu para apontar eu costumo dizer aos meus alunos, atenção quando apontam o dedo, porque têm um dedo a apontar para os outros, mas têm 3 a apontar para vocês. Por isso eu, quando digo isto, tenho perfeita consciência da responsabilidade que é apontar para os erros e para os defeitos, mas também tem que ser justo e perceber, primeiro, que eu também sou o primeiro pecador, sou o primeiro que também erra, e também que dentro da Igreja é verdade que encontrei gente do pior, mas também é verdade que encontrei do melhor. As melhores pessoas que eu encontrei foram dentro da Igreja, ou foi dentro da Igreja. O muito interessante, Nuno, é que tu pertences a uma geração de alguns padres que já conheci também, que têm uma linguagem nova relativamente à Igreja. Por exemplo, tu já, dentro desse espírito, trouxeste a magia da vida, maçons, trouxeste também muçulmanos, além de católicos, e continuas a afirmar
por exemplo, publicamente, que a Bíblia diz-nos que não podemos servir a 2 senhores ou mais senhores, com ou sem aventais, o que é preciso é que sejamos bons. Essa é uma filosofia que antigamente não era muito aplicada, julgo eu. Claro, reparemos, desde a antiguidade que o homem, e se considerarmos a evolução humana, estamos perante um animal selvagem que se vai polindo, que se vai trabalhando, e isso é notório na construção de uma ética, do respeito, de uma verdadeira fraternidade, ou seja, considerarmos-nos irmãos e iguais. Durante muito tempo andámos à guerra por uma simples questão. Quando há território a disputar, quando há poder a disputar, isso fez com que o território do conhecimento e do poder prático, seja ele político ou económico, há um confronto quando instituições diferentes querem deter esse poder. E obviamente que andamos de costas voltadas, e isto é como, nós temos que pensar o pequeno mundo em comparação com o grande mundo, o chamado microcosmos e o macrocosmos, tudo se repete. E aquilo que acontece por vezes, seja na nossa paróquia, seja no nosso clube de futebol, seja na associação que frequentamos, que é de vez em quando alguém se zanga, sai e começa a congregar um grupo diferente de pessoas que faz exatamente a mesma coisa. E só estamos a falar de egos. Ao longo do tempo foi isto que aconteceu. Além do preconceito e do medo, foram-se criando barreiras, foram-se construindo muros. Se olharmos para a sociedade medieval, vamos encontrar as grandes cidades e as grandes vilas, as cidades não porque não tinham essa designação, mas os grandes espaços, as grandes vilas, com muralhas. Estamos a falar do mais antigo possível. Depois, quando já podemos falar em cidades, e não é no contemporâneo, ainda lá no passado, essas cidades estavam dentro de verdadeiras fortalezas. Não nos esqueçamos que Lisboa teve várias muralhas. Porquê? Porque era sempre a separação, a divisão. Hoje, felizmente, trabalha-se mais na construção de pontes e na destruição das muralhas. Por isso, também a preocupação que houve quando o Donald Trump começa a construir um muro. Nós estamos em tempos de construção de muros. Estamos em tempos de construção de pontes. E por isso fico muito feliz, não só de existir esta abertura, de conseguirmos nos sentar à mesa ou ao mesmo microfone, pessoas que têm formas de pensar muitas vezes muito próximas, porque quando se fala na maçonaria, quando se fala em igreja, por vezes pensa-se em realidades completamente opostas, mas não. Se olharmos para o discurso do Papa Francisco, ele é o primeiro a falar, talvez a palavra mais usada por Francisco seja a palavra fraternidade. Depois, logo a seguir, temos os direitos pela igualdade e o pedido de liberdade. A liberdade, a fraternidade e a igualdade, fraternidade e liberdade são valores comuns, e se ambas as instituições promovem exatamente estes 3 lemas, então porquê é que não podem estar a olhar na mesma direção, lado a lado? Agora, quando entra a parte humana... Tentou dar esse exemplo com a sua última viagem, não é? Exatamente, ou seja, ele conseguiu um ato histórico, porque as religiões finalmente... Há condições, e ao contrário daquilo que muita gente julga, as religiões não são promotoras de guerra nem de divisões. Os homens é que se aproveitam das religiões para promover guerras e divisões. São questões diferentes. Por isso as religiões, entre si, e felizmente a Igreja tem dado passos significativos, porque obviamente nós, Igreja, também tivemos culpa. A certa altura dizíamos salvação só dentro da Igreja, fora da Igreja não há salvação. Interessante, Nuno, sem cortar o teu raciocínio, a verdade é que tu tens um discurso, e todos aqueles mais jovens que estudaram nos anos mais recentes de teologia, definem muito uma ideia que é: a Igreja não está sentada à espera que os fiéis venham até ela, vai ao encontro delas, porque a proatividade é fundamental. Exatamente, e talvez seja por essa razão que hoje, amanhã e domingo, mesmo com as condicionantes que conhecemos relativamente às celebrações, podemos seguir essas mesmas celebrações através da internet, através da televisão. A possibilidade de usar a tecnologia ao serviço da própria Igreja. Durante muito tempo, a Igreja, claro, tinha as igrejas cheias, não precisava de ir bater porta a porta, e todos. E quem é que nunca teve um testemunha de Jeová a bater à porta, normalmente vão 2 a 2, para falar-nos sobre a Bíblia, e normalmente a abordagem: já viu como o mundo está mal, já viu como é preciso mudança, há uma esperança para a sua vida. E porquê que eles iam porta, e ainda vão, porta, agora não, com a pandemia, mas porquê que têm a preocupação de ir porta a porta?
porque é a ideia de que não podemos ficar à espera das pessoas, temos que ir ao encontro de cada um deles, temos que ir ao encontro de cada família, e fizeram um excelente trabalho nesse sentido, procuraram família a família. Ora, quando estamos agora a recorrer às tecnologias, estamos a fazer isso, a bater porta a porta, a dizer, escutem esta palavra, vivam connosco este momento de fé, que atenção, não é que as missas ou que as orações devam ser substituídas neste tempo de pandemia, porque obviamente que há aqui, e que já agora quero aproveitar para explicar, porque muitos têm falado sobre o tema e a maior parte das vezes não se esclarece. Assistir a uma celebração eucarística é uma coisa, celebrar é outra. Qual é que é a principal diferença? É que numa eu sou mero espectador. Antigamente isso acontecia com a celebração antes do Concílio Vaticano II. A pessoa rezava as suas orações, tinha o seu livro de orações, levava o terço, rezava, e o padre estava a rezar a sua missa. E no momento-chave, tocava a sineta e a pessoa tomava atenção à consagração, ao momento em que o pão e o vinho se transformavam em corpo e sangue de Cristo. Mas cada um estava no seu universo, na sua bolha. Ora, o Concílio Vaticano II, o que vem trazer é uma novidade, é dizer, já não é só o padre que celebra a missa. A partir de agora a missa é celebrada pela comunidade. Ora, com as pessoas à distância, esse momento, o sacramento é válido, o padre está a consagrar, mas não estamos presencialmente a viver aquilo que requer a presença física, o olhar, o toque, o cheiro, tudo aquilo que acontece naquele instante. Portanto, uma coisa não substitui a outra. Mas, in extremis, ou seja, em situações extremas, tudo é válido. E quando digo tudo, é, por exemplo, o batismo. Sabemos que quem tem que batizar é um padre. Um padre, obviamente, tem o dever de batizar um cristão que queira integrar a comunidade. Mas se por alguma razão não houver nenhum padre e a pessoa estiver em risco de morrer, qualquer batizado pode batizar, porque é tal situação, em casos extremos. E onde é que o batizado vai arranjar água benta? Não há. Há água da torneira, há água do rio, há água do mar. A água, seja em caso extremo, qualquer água, qualquer batizado pode batizar. Por isso, há pouco dizíamos, não é Deus que precisa dos nossos rituais, nem precisa das nossas palavras. Nós é que precisamos da inspiração do Espírito Santo neste sentido, de compreender a partir de dentro. Por isso, esta pandemia, não acredito que vá ficar tudo bem, porque nunca esteve tudo bem, já falámos nisto aqui no programa. Também não acredito que vá mudar muita coisa, porque o ser humano sobrevive praticamente a tudo e tudo se vai esquecendo. Nuno, não sou eu que estou a conduzir a emissão, mas ainda por cima estou muito longe de ti, tu é que estás na cabina, mas não será a altura de ouvirmos música? É exatamente a altura de ouvirmos música e daqui a bocadinho eu se calhar vou ligar ao Manuel Luís Goxa e envio-lhe o nosso programa e eles passam o programa porque já não precisam de entrevista. Já agora que falas nisso, que só agora têm entrado em contacto connosco, toda esta conversa tive a ideia de a fazer a propósito do convite que o Nuno André teve para amanhã estar na TVI em direto, e tanto que eu julgo saber será a partir das 4:15 no programa Goxa, para 40 minutos de conversa. Bom, ninguém vai perder. Eu não vou, de certeza. Eu também não.
E é ao som de Somewhere Over the Rainbow, ou seja, algures além do arco-íris. Arco-íris também é símbolo de esperança essa que tem sido transversal a todos os países, a toda a humanidade. E por falarmos em humanidade, se calhar já é hora de chamarmos até nós o professor Francisco Queiroz. Magia da vida. Na RCM. Francisco, ora viva! Viva Santa Páscoa, Nuno André, Santa Páscoa, Nunes Forte, Santa Páscoa, amantes e falantes desta maravilhosa língua, a língua portuguesa. Na verdade, falar de Páscoa, independentemente da crença, da fé de cada um, temos que atender à riqueza da nossa etimologia da língua portuguesa. 9 contém, nas línguas originárias de latim, o neuf, nueve, por exemplo, em francês, em castelhano, em português, no ovo, 9, com toda uma simbologia que é sairmos do ovo, nascendo de novo, para construirmos uma vida nova. E atenção, que isto não é mentira. Hoje, desde 1564, que por ter entrado a adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX de França determinou que o ano novo seria comemorado no dia 1 de janeiro. Mas há sempre resistência à mudança e muitos franceses começaram a brincar com este dia, enviando, digamos, presentes esquisitos, conforme aí o nosso convidado, que eu também dou os parabéns de hoje, o Gama, disse no princípio. Portanto, o que eu estou a dizer é uma constante etimologia da palavra 9. Em cada ciclo novo na numeração, o 9 faz a transição entre o que passou e o que há de vir. E como aí o Nuno André referiu, que em qualquer organização, incluindo a família, por um homem, uma mulher falhar, não quer dizer que a família, que a instituição falha. E o que está até no cristianismo ou noutras bases de outras religiões, e dentro do cristianismo não temos só a Igreja Católica Apostólica Romana, temos a Ortodoxa e outras protestantes, por um elemento, ele ou ela, religioso ou religiosa, leigo ou leiga, falhar, não quer dizer que os ideais, por cada um persevera, estejam errados. E o que interessa, aliás, é que cada um seja fiel aos seus ideais, porque todos são convergentes. E o termo fraternidade ajusta-se perfeitamente nesta época, para além da situação religiosa, a religião de religar o que está em baixo com o que está em cima. Ainda ontem, num programa, e falando sobre a maçonaria, tive a oportunidade de dizer a diferença existente entre religião e espiritualidade. E esta faceta de nós termos a noção que somos efêmeras partículas deste universo e que temos de nos unir, preservando o planeta Terra, a nossa casa, como disse muito bem e afirma sistematicamente o Papa Francisco, é nesse caminho que nós temos que nos unir para construir um mundo novo, um mundo de harmonia. Sem dúvida. Desculpa lá, sem dúvida. Uma excelente introdução. Só queria referir que a poesia portuguesa continua de luto. Foi a Maria Alexandre de Ascos de Angola, poetisa, que eu referi aqui no último programa, e agora, curiosamente, o seu marido partiu. Arlindo Barbeito, um grande homem filósofo de Angola, etnógrafo, partiu. Faz-me lembrar os irmãos do Trio Odmira, num dia parte um, passado poucos dias parte do outro, mas é assim, faz parte da vida. Oremos por eles todos e por todos, porque em todo o mundo estão a partir para outra dimensão por causa desta doença e de outros conflitos. Que haja paz e que se construa uma vida nova. Obrigado, Nuno André. Uma Santa Páscoa, Francisco, obrigado pela sua participação habitual. E, entretanto, vamos estabelecer, ou já estabelecemos novamente ligação com Nunes Forte, uma vez mais. Bom dia, Nunes Forte. Olá, Nuno André, muito bom dia. Saudação naturalmente extensiva a todos os ouvintes. Pois é verdade, no próximo domingo celebra-se a Páscoa, embora de modo diferente da habitual, em consequência do estado de emergência que, nomeadamente, como se sabe, não permite viagens entre concelhos, a não ser a título excepcional. Contudo, nas paróquias, presencialmente ou online, não deixarão de existir festividades adequadas e também outros eventos.
A esse propósito, destaquei ontem na Informação Regional e com o espírito de colaboração que com muito prazer mantenho com o teu programa Magia da Vida, recomendo hoje aqui também mais um concerto do Carrilhão de Mafra pelo carrilhanista Abel Chaves, que no horário habitual das 16 horas será especialmente adequado à data e todos podem ter acesso a esse grande momento cultural e artístico, vivam onde quer que vivam, através de mais uma emissão direta da página do Facebook da Mafra TV. Estamos em contacto com o responsável pelos concertos do Carrilhão do Palácio Nacional de Mafra, a quem também saúdo com amizade hoje através da Magia da Vida. Bom dia, Abel Chaves. Bom dia, bom dia. Bom dia a todo o auditório também. Estamos aqui felicíssimos de preparar um concerto especial, que vai ser no próximo fim de semana. E já pode revelar pormenores, Abel? Já posso, sim. Já temos confirmação da estrutura do concerto. Obviamente, sendo domingo de Páscoa, vamos ter um repertório especial e também um convidado especial. Vamos juntar novamente o carrilhão com outro instrumento, neste caso um convidado especial, Daniel Afonso, que já participou connosco num concerto realizado em junho do ano passado, e vamos voltar a repetir a fórmula com um repertório que tem a ver com o dia, que tem a ver com a Páscoa. Vamos ouvir uma área da Paixão segundo São Mateus de Bach e também a versão das Ave Marias de Bach-Gounod e de Schubert, e também algum outro repertório que não vou revelar agora, mas que nós vamos escutar no domingo de Páscoa. Apesar da pandemia, graças à colaboração da Mafra TV, que tem feito um excelente trabalho, sei que os concertos dominicais do Carrilhão de Mafra estão a ter numerosos espectadores, nomeadamente no estrangeiro, não é verdade? Sim. Desde novembro que temos estado com essa parceria com a Mafra TV e que tem possibilitado também a continuidade dos concertos, porque isto, fazer um concerto para um público inexistente, não é? Porque, pronto, tanto o claustro sul do Palácio como de todo o espaço circundante tem estado vedado, não é? Desde o confinamento, e com estas transmissões acaba-se por conseguir levar o carrilhão à casa das pessoas e manter-se a continuidade. E eles realmente fazem um belíssimo trabalho de imagem, de som, que faz com que nós consigamos ter os concertos na mesma dentro das nossas casas. Se eventualmente alguns dos ouvintes que nos escutam nunca tiveram a oportunidade de ver e ouvir através da Mafra TV esses concertos, gostaria de sublinhar que, além de um som muito bom, temos a possibilidade de o escutar assim também, sempre a fazer o enquadramento dos temas. Sim, eu tento fazer sempre esse enquadramento de forma que as pessoas se sintam mais próximas do repertório. Temos desde há 3 meses sempre um concerto mais especial no primeiro domingo de cada mês, com um repertório ligeiro, um repertório mais próximo do público. Nós chamamos concertos frescos, enquanto que os outros concertos são de peças de domínio público, de obras do período barroco, século XVIII, clássico e romântico, mas que não têm pagamento dos direitos de autor e que não têm mais encargos. Esse concerto no primeiro domingo de cada mês já é patrocinado por uma empresa que é parceira da Mafra TV, e já conseguimos ter um leque bastante variado de possibilidades de repertório e que faz obviamente diferença. As pessoas gostam de ouvir coisas mais próximas, mais populares, e o carrilhão, como sendo um instrumento popular, um instrumento que toca para todo o céu, não é? Faz com que até mesmo esses concertos tenham mais audiência e até despertem mais curiosidade e tenham mais público, sem dúvida. Cara Abel Chaves, cá ficamos a aguardar o concerto de domingo na página do Facebook da Mafra TV a partir das 16 horas. Logo a seguir a este concerto da Páscoa, vamos iniciar também uma nova, temporada de concertos, em que já não irá haver esta limitação de repertório, graças a um apoio que vamos obter do Câmara Municipal de Mafra, que muito agradecemos, porque só desta forma é que conseguiríamos ter um repertório sempre atual, e, portanto, já a partir do domingo a seguir, já iremos ter completamente um concerto livre. Para si, Abel Chaves, e para todos os ouvintes, votos renovados de Boa Páscoa, da equipa da Magia da Vida, e desejos de um bom concerto de Páscoa, acessível através da página do Facebook da Mafra TV, em direto no domingo de Páscoa, a partir das 16 horas, 4 da tarde, portanto. Boa Páscoa, muito obrigado, e Páscoa a todo o auditório também. Muito obrigado.
Feliz Páscoa. Bom dia, até domingo. Aos ouvintes da Rádio do Concelho de Mafra e de Rádio Ribatejo, também endereço votos de Páscoa feliz, naturalmente extensivos a ti, querida amiga e colega Nuno André. Com um forte abraço virtual daqui da Venda do Pinheiro. Um grande abraço, Nunes Forte, obrigado por esta partilha, também um apontamento cultural, neste caso, que vai acontecer já no próximo domingo de Páscoa. Há pouco, ao longo da nossa emissão, disse-vos que iria falar sobre o Sábado Santo. Bom, não me vou despedir com o Domingo de Páscoa, não me vou despedir com a Quinta-feira Santa, mas sim com o Sábado Santo. Pois é, entre o Domingo da Ressurreição e o dia da morte do Senhor, sexta-feira, temos o sábado. O sábado que os judeus consagram para a família e para o serviço a Deus. Para nós, cristãos, o sábado é aquele dia que há uma estranha sensação de vazio. Jesus morreu na sexta, acreditamos que vai ressuscitar no domingo, e no caso, a sua mãe Maria e os apóstolos, por certo, hesitaram. Por certo, não sei se até que ponto é que Maria não foi mesmo a única que acreditou em todas as palavras, sabendo que Jesus voltaria e que a sua palavra era a palavra de verdade, a palavra de amor. Sejamos nós crentes ou descrentes, tenhamos uma fé num Deus ou em vários deuses. Vamos aproveitar esta Semana Santa e esta oportunidade para refletirmos na nossa vida e percebermos o que é, afinal, a magia da vida. Até para a semana. A magia da vida. Na RCM. A magia da vida. Música, humor e convidados. Descubra a magia da vida com Nuno André.